Em 2012, o Brasil foi palco de um dos crimes mais bizarros e chocantes de sua história. Não foi em uma grande metrópole como São Paulo ou Rio de Janeiro, mas em uma pacata cidade do agreste pernambucano chamada Garanhuns. Lá, um trio formado por um homem e duas mulheres não apenas assassinou, mas devorou e vendeu carne de suas vítimas como se fosse um produto qualquer. Eles acreditavam que estavam purificando o mundo e abrindo um portal para o paraíso. Essa é a história de Jorge Beltrão Negromonte, Isabel Cristina Pires e Bruna Cristina, os canibais de Garanhuns. Mas para entender a dimensão do horror, precisamos primeiro explorar a mente perturbada que orquestrou tudo. Jorge Beltrão Negromonte da Silveira nasceu em 1961 e foi o líder de uma seita que ele mesmo batizou de O Cartel. A doutrina era uma mistura de crenças esotéricas, controle populacional e uma missão divina: purificar o mundo, eliminando mulheres impuras e diminuindo a densidade demográfica. Jorge sofria de esquizofrenia e alegava ouvir vozes, mas sua sanidade foi amplamente questionada ao longo do julgamento, já que ele demonstrava plena consciência de seus atos. Para ele, o canibalismo não era um ato de fome, mas um ritual. A carne humana era consumida como parte de um processo de purificação. Sem a permissão. Em uma entrevista, ele chegou a afirmar que a mãe não merecia viver e que ele estava apenas cumprindo um serviço divino. Ele foi internado em hospitais psiquiátricos por anos, mas sempre conseguia ser liberado. O sistema falhou com ele e falhou com as vítimas que viriam depois. Ao seu redor, Jorge formou um triângulo amoroso. Sua esposa, Isabel Cristina Pires, nascida em 1961, era uma mulher de origem humilde e criação mórmon. O relacionamento dos dois começou na igreja, mas foi rapidamente marcado por surtos de violência de Jorge, que ameaçou matar todos os convidados no próprio casamento. A outra parte do trio era Bruna Cristina Oliveira, 25 anos mais nova que Jorge, com quem ele iniciou um relacionamento quando ela tinha apenas 16 anos. Ela se tornou sua amante, e Isabel, por sua vez, aceitou a amante na relação. Juntos, eles viveram em um mundo de ilusões e violência, onde a morte era a maior expressão de seu amor doentio. O primeiro assassinato ocorreu em 2008, em Olinda, região metropolitana do Recife. A vítima foi Jéssica Camila da Silva Pereira, uma jovem de apenas 17 anos, mãe de uma filha de 1 ano que vivia nas ruas pedindo dinheiro para sobreviver.
O trio a abordou com uma oferta irrecusável, um emprego como empregada doméstica e um lar para morar. Jéssica aceitou a oferta. Ela entrou na casa do trio acreditando que sua vida finalmente ia melhorar, mas ao chegar foi recebida com uma violência brutal. Em 26 de maio de 2008, Jorge a imobilizou no banheiro e cortou sua jugular. Jéssica morreu em poucos segundos, mas o que veio depois foi ainda mais cruel. Geisa foi tirar 10 quilos de carne e foi colocado na geladeira, né? Vocês comeram da carne dela por quantos dias? Uns 2. Só? Não, uns 2 não, uns 3 dias. Só 10 também? quilos de carne 10 não dá pra quilos. 3 dias não, só. 3 pessoas só dentro de casa. 10 quilos de carne é pra dar umas 2 semanas. Ou Não mais. chegou a dar olha. 2 semanas não, porque pretinha, ela é magrinha daquele jeito que é come, viu? Tava se deliciando, né, com a carne? Assim, E comia ela- muito, então. Ela faz dieta, mas nesse negócio de carne, quando ela come carne, é carne mesmo. Ela bota valendo. Só carne. É. Agora já eu não gosto mais de arroz, essas coisas, não como muita carne. Agora quando essa carne só durou menos por causa da própria pretinha. E da menina que também é pequenininha que gostava. Gosta muito de carne. Não sabe, né? Ela não sabe. Ela pensava que era carne comum. Sei. E eu como normal, né? Cheguei a comer normal. Deve ter dado essa faixa mesmo de uns Mas no você, bar, apertando 5 dias, apertando. uns 5 dias, né? Mas você também comeu muito da carne de Geisa, né? Não comi muito não, porque eu não sou muito de comer carne. Após o assassinato, o corpo de Jéssica foi esquartejado, a pele foi retirada, o sangue drenado e a carne fatiada. No dia seguinte, o trio grelhou os pedaços, temperando com sal e cominho. Em uma das cenas mais perturbadoras deste caso, eles alimentaram a filha de Jéssica, que tinha apenas 1 ano, com a carne de sua própria mãe. A criança, inocente e sem entender o que estava acontecendo, comeu a carne de sua mãe, sem saber. Mais tarde, o trio registrou a menina como filha de Bruna, que passou a usar a identidade da mãe morta. Os restos mortais de Jéssica foram enterrados em forma de cruz no quintal da casa, em Olinda. O trio então se mudou para Garanhuns, e a fome por novas vítimas era ainda maior. 4 anos depois do primeiro assassinato, em 2012, Gisele Helena da Silva, de 31 anos, conhecida como Geisa dos Panfletos, foi a segunda vítima. Jorge a conheceu em um centro de atenção psicossocial, o CAPS, onde ela estava em tratamento. Ele a convidou para trabalhar em sua casa, prometendo um futuro melhor. Mãe de 3 filhos, Gisele aceitou a oferta e nunca mais foi vista com vida. Assim como Jéssica, ela foi atraída pela promessa de uma vida melhor e sua confiança foi sua sentença de morte. A terceira e última vítima confirmada foi Alessandra da Silva Falcão, de 20 anos. Assim como as outras, ela era mãe de 3 filhos, estava desempregada e foi atraída com uma promessa de um emprego. Sua carne, juntamente com a de Gisele, foi usada para um propósito ainda mais sórdido: a fabricação de salgados. Isabel cozinhava a carne humana, moía e as usava como recheio de empadas e coxinhas, que eram vendidas abertamente nas ruas de Garanhuns. Eu mesmo assim, né? Mesmo assim. Vocês deram também pra criança. Ela comeu também, fez parte. Ficou com remorso, não? Eu sempre fiquei com remorso. Mas mesmo assim comeu, mas mesmo assim sempre ficava desconfiado. Eu sempre fiquei com remorso. Você chegou a fazer. Você utilizou dessa carne pra fazer as empadinhas, não fez? Nessa época eu tava vendendo amendoim. Nessa época eu tava fazendo amendoim. Mas você. Não, mas você também vendia empada. Vendi empada, mas não com essa carne. Eu cheguei a usar pra fazer amendoim, pra vender amendoim. Ou fazer amendoim da carne. Tanto é que lá em casa tem um saquinho plástico. Mas da carne das meninas você fez amendoim? Não, eu fiz amendoim, eu comprava. Tanto é que lá em casa tem um saquinho plástico, que queimaram a casa, né? Não dá pra ver o saquinho plástico atrás, cheio de saquinho pequeno plástico. Mas Jorge falou que você usava da carne para fazer empada. Aproveitou também para fazer empada. Mas isso aí foi empada pra casa. Para você mesmo. Perto de escolas, hospitais e pontos de ônibus. Moradores que comeram o salgado descreveram o gosto como estranho, muito salgado ou pastoso. Mas ninguém imaginava o verdadeiro ingrediente. Pessoas comeram carne humana sem saber. E muitos até pediam mais, dizendo que aquelas coxinhas eram as melhores da cidade. Em uma entrevista concedida anos depois, Jorge comparou o gosto da carne humana ao de um bife de vaca, demonstrando total frieza e falta de remorso.
Bruna, por sua vez, alegava ter sido coagida e afirmou que Isabel dizia: "Você tem que comer. É a mesma coisa que comer carne de vaca." O trio tratava o canibalismo como algo banal, como se estivessem cozinhando um almoço de domingo. O caso foi descoberto por um erro fatal de Bruna. Ela usou o cartão de crédito de Gisele para fazer compras em Garanhuns. As câmeras de segurança das lojas flagraram o trio e a fatura do cartão, entregue na casa da família da vítima, despertou suspeitas. A família de Gisele percebeu que alguém estava usando o cartão dela e imediatamente acionou a polícia. Em 11 de abril de 2012, a polícia cumpriu mandado de busca e apreensão na casa do trio. No local, a filha de Jéssica, então com 5 anos, foi a peça-chave para a elucidação do crime. Ela procurou o advogado e delegado e contou, com a inocência de uma criança, que o pai, Jorge, havia matado as duas mulheres. A criança, que havia sido criada pelos assassinos de sua mãe, apontou o local onde os corpos estavam enterrados. Os corpos de Gisele e Alessandra foram encontrados no quintal da casa. O rosto de uma delas estava desfigurado, e durante as escavações encontraram também parte dos corpos, ossos e sangue no ralo do banheiro. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. No dia seguinte à descoberta dos corpos, uma multidão enfurecida invadiu a casa do trio e a incendiou. Na Providência, 3 dias na Providência enterrado, que o carro fizeram isso e aquilo, falando sobre o carro. Ele fala do carro. E no doutor Alexandre, disse que não era dele, né? Sabia que ele foi convidado. Olha, Diana, bora. O que é isso? Parece recibo, né? Tira. Valor da venda. Tá gravando? Não sei que tá. Ele falou, aparecendo na TV. Aqui tem um bocado. Não era pra queimar, não. Como é que eles vão ter prova? Olha que eles escreveram. As pessoas queriam justiça, e a justiça popular foi executada com fogo. O trio foi preso e, sob interrogatório, a frieza com que descreveram os crimes chocou até os policiais mais experientes. Eles contaram os detalhes dos assassinatos, do esquartejamento e do canibalismo como quem conta uma história qualquer. Jorge, em particular, não demonstrou nenhum arrependimento. O julgamento dos canibais de Garanhuns foi um dos mais complexos e acompanhados da história recente do Brasil. Jorge foi o primeiro a confessar, mas inicialmente tentou se defender alegando insanidade mental. Ele alegou que era esquizofrênico e que ouvia vozes que o mandavam matar. No entanto, a justiça não acatou a tese e ele acabou assumindo a culpa, afirmando: "Sou esquizofrênico e paranoico. Queria negar quem eu era, mas agora aceito minha culpa." Ele reconheceu que sabia o que estava fazendo, que tinha plena consciência de seus atos e que não se arrependia. Em 2014, o trio foi condenado pela morte de Jéssica. A sentença foi de 21 anos para Jorge e 19 anos para Isabel e Bruna. As penas foram aumentadas em 2019, após recurso do Ministério Público. Jorge passou a cumprir 27 anos, enquanto Isabel e Bruna tiveram suas penas aumentadas para 24. Pela morte de Gisele e Alexandra, em 2018, o trio foi condenado a penas ainda mais severas. Jorge e Bruna a 71 anos e Isabel a 68 anos de reclusão. Atualmente, Jorge cumpre pena na penitenciária Barreto Campelo, em Itamaracá, enquanto Isabel e Bruna estão na colônia penal feminina de Buíque, no Agreste de Pernambuco. Jorge, mesmo preso, ainda tenta justificar seus atos. Em uma entrevista, ele disse que o que fez foi um ato de amor e que as vítimas foram escolhidas por Deus.
E elas não gritavam? Elas não pediam pelo amor de Deus, por exemplo, para não fazer isso? Ela antes chorava, falava alguma coisa e eu dizia: seus pecados estão perdoados. Você é Deus? Eu não sou Deus. Não sou Deus, nem nunca vou ser Deus. Deus é único. Você quer me dizer então que elas morreram tranquilas? Perdoadas. Perdoadas. Elas morreram perdoadas, foram todos perdoadas. E Quando- Diga. Quando você era criança, você sempre sonhou em matar? Eu sempre tive o conhecimento com esses dois meninos, que ele tinha as próprias leis, mas muitas vezes eles pediam alguma coisa a mim e eu não fazia. Ele acredita que sua missão era purificar o mundo e que as mulheres mortas eram impuras e não mereciam viver. A história dos canibais de Garanhuns não é apenas um registro de assassinatos e canibalismo. É um lembrete sombrio da vulnerabilidade dos marginalizados, da capacidade humana para a crueldade em nome de crenças distorcidas e da falha do sistema em proteger os mais fracos. Jéssica, Gisele e Alexandra eram mulheres pobres, mães solteiras, desempregadas. Elas eram exatamente o tipo de pessoa que o trio procurava, invisíveis para a sociedade, vulneráveis, fáceis de manipular. Elas aceitaram a oferta de trabalho porque precisavam sobreviver, porque precisavam alimentar seus filhos, e por isso pagaram com a vida. A filha de Jéssica, que foi criada pelos assassinos de sua mãe e forçada a comer sua carne, hoje é uma adulta. Ela luta para se desvincular do nome de Jorge em sua certidão de nascimento e carrega o fardo de uma história que nunca pediu para viver. Ela cresceu sabendo que o homem que a criou matou sua mãe e que ela comeu a carne de sua própria mãe sem saber. É uma dor que poucos conseguem imaginar. O trio de Garanhuns não estava sozinho em sua loucura. Eles criaram uma bolha de violência onde a vida humana não tinha valor, onde a morte era um presente e o canibalismo um ato de amor. Jorge, Isabel e Bruna se convenceram de que eram seres superiores, escolhidos por Deus para cumprir uma missão. E nessa ilusão, destruíram vidas e famílias. As vítimas, Jéssica, Gisele e Alexandra, tiveram suas vidas brutalmente interrompidas. Seus corpos foram devorados, suas identidades foram roubadas, suas histórias foram apagadas. No silêncio que ficou, não há justiça que apague a dor.